decorrer da narrativa da história de Tobit e de seu filho Tobias, várias vezes o anjo Rafael havia convidado a bendizer a Deus. É isso que Tobit faz no capítulo 13. O capítulo todo é um belíssimo cântico de bênção, um belíssimo cântico de ação de graças. Começa dizendo justamente: bendito é Deus que vive para sempre e bendito é o seu reino. Dá para notar duas partes distintas, duas partes muito claras, neste hino do capítulo 13. A primeira parte tem um tom um pouco mais pessoal e vai girar em torno do reconhecimento de que quando Deus castiga, quando Deus permite alguma coisa ruim na vida da pessoa, é para convidar a conversão, para convidar a vida nova. Então a primeira parte vai toda ela girar mais ou menos em torno deste pensamento. Ele vos castigará por causa de vossas iniquidades, mas terá compaixão de todos vós. Com expressões diferentes, com referências diferentes, a primeira parte do hino diz isso, né? Quando se recebe um castigo, quando se passa por uma situação difícil, tem-se ali uma oportunidade de reconhecer as próprias faltas, os próprios pecados, converter-se e Deus acolhe de volta, Deus perdoa, Deus é capaz de superar e de levar a vida de uma maneira muito mais bonita, conceder uma vida muito mais bonita do que aquela que tinha sido manchada pelo pecado. Esta é a primeira parte do hino. Há uma frase que eu vejo como uma transição para a segunda parte do hino, quando Tobit diz: quanto a mim, celebro na terra do meu cativeiro. Tobit está exilado em Nínive, a história gira em torno disto, né? E Tobit, de um lado, ele diz que mesmo estando no cativeiro, vamos lembrar da primeira parte, né? O castigo, que é um convite à conversão. Então, mesmo estando no cativeiro, ele celebra Deus. Mas essa frase também faz uma passagem. Estando no cativeiro, ele tem a oportunidade de apresentar Deus para uma nação pagã, para pessoas que não conhecem a Deus. E entra então na segunda parte do hino, que é uma celebração de Jerusalém. De que maneira? Jerusalém aqui é uma figura emblemática, é uma referência. Na história, o povo estava longe de Jerusalém, o templo tinha sido destruído. Então, de um lado, a segunda parte do hino vai mostrar que Deus irá reunir o seu povo de novo. Celebra o Senhor com boas obras, para que a sua tenda, ou seja, o templo, seja de novo edificada em ti com alegria. Isso Tobit fala para Jerusalém. Então, esse convite ao povo que, se convertendo, poderá ser novamente reunido da dispersão. O povo estava espalhado, estava fora de sua terra, não tinha mais o culto, mas Deus propiciará isso de novo. E de outro lado, o hino avança também, lembrando que esse chamado de Deus à salvação é válido não apenas para o povo eleito, mas para todos os povos. Por isso haverá uma ampliação. Muitas nações virão a ti de longe e das extremidades da terra para o seu santo nome. Então, Jerusalém é essa referência da unidade de todos os povos, de todas as gentes em torno de Deus. Então, a questão não é tanto a cidade de Jerusalém, mas aquilo que ela representa como ponto de unidade, primeiro do próprio povo eleito e depois de todas as nações. Por isso que o hino ele vai prosseguir depois, fazendo algumas maldições e bendições. Né? Ele declara malditos aqueles que rejeitam esse chamado de Deus a essa reunião e proclama felizes aqueles que acolhem esse chamado de Deus e se dirigem então a Jerusalém. O hino termina mostrando Jerusalém como algo muito bonito, porque ali, afinal de contas, passa a ser a morada de Deus com o seu povo. Nós vamos encontrar essa referência dessa beleza da cidade celeste no livro do Apocalipse, que encontra também uma referência, uma inspiração nesta parte final do capítulo 13 do livro de Tobit.